Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui novamente aqui com vocês através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook e da minha lista de transmissão de amigos que eu tenho, onde eu compartilho essa palavra com vocês. Essa palavra é uma palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a palavra das Escrituras que eu quero transmitir para você, que às vezes não tem tempo, às vezes eu sei que as minhas ministrações elas são longas, às vezes, né? O Espírito Santo, o Senhor está me movendo de uma forma que eu, sem passar do tempo aqui, eu encontro palavras e consigo falar com vocês durante um bom tempo, né? Mas entenda, assim, meus amigos, eu sei que muitas vezes você não tem tempo para nada, mas você tem que parar um momento ou outro, você tem que parar. Você tem que parar um pouquinho, ouvir a palavra do Senhor, porque essas palavras não é só para mim, é para você, é para todos nós, né? O Senhor, Ele nos deixou um livro maravilhoso, que é o nosso manual de sobrevivência, que é a Bíblia, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. Sem ela não somos nada, sem ela não podemos fazer nada. Por que ela, que eu falo assim? Porque é ela que nos revela o nosso Pai, é ela que nos revela o nosso Salvador, e ela que nos revela o Espírito, que já habita dentro de nós, né? Ou seja, nós somos semelhante a Deus, né? Satanás, a Bíblia fala que Satanás ele teve a grande inveja, a grande perseguição que ele tem com nós até hoje, a grande inveja que Satanás tem de nós, é porque nós somos parecidos com Deus, na realidade nós somos semelhante a Deus. Então ele também quer ter essa semelhança, mas ele não tem. Eu imagino que o diabo deve ser uma coisa horrível, né? Aí, lá em Apocalipse fala que ele é um dragão, né? Outros falam que ele é uma serpente, né? Outros falam que ele tem tantos chifres, tantos rabos, tantas... né? Ele é uma coisa horrível, né? E eu tenho certeza que ele nunca apareceu para você, porque o diabo ele usa pessoas, né? Ele não aparece na imagem dele, né? Ele usa pessoas, né? Assim como também Deus usa pessoas para nos mostrar os nossos caminhos, né? Deus sempre está dando aquela pitadinha, né? Apesar de Deus ter dado o livre-arbítrio para nós seguirmos o nosso caminho, escolhermos o caminho que a gente quer ir, mas de vez em quando, aos escolhidos, ele vai mostrando algumas coisinhas, né? Ele vai tentando, o Espírito vai tentando nos guiar, embora ele não intervenha, né? Ele dá umas amostras, aí você tem que ter uma visão espiritual muito grande para poder você entender, né? O recado dos céus. E hoje eu vou continuar aqui com a minha leitura, né, de lendo a Bíblia, né, uma promessa que eu fiz há muito tempo, né, comigo mesmo. Não para Deus, só para Deus, porque Deus, eu já sou filho amado, eu já sou filho, eu sei que Ele me ama muito, né? Ele não vai me punir por acaso se eu atrasar um pouco aqui e ali, né? Eu estou um pouco atrasado realmente, muitos problemas, muitas tribulações, né, que às vezes eu passo para vocês, mas eu também passo por isso. Os mesmos problemas que vocês passam, eu também passo. Não sei como é a sua vida, cada um de nós temos uma vida, mas todos nós passamos, né? A Bíblia fala que o Senhor falou que nesse mundo teremos aflições, né? E a gente tem, cada um tem a sua. Mas isso não me desanima, isso não faz com que eu pare completamente de fazer a obra do meu Pai, da casa do meu Pai, porque eu estou na casa do meu Pai. E eu tenho esse dever, né? Não é uma obrigação, é o dever. Eu tenho um dever de também falar isso para você, para que você também venha também tentar arrumar a casa do nosso Pai, que os homens aqui na Terra bagunçam demais, né? Você sabe que tem pessoas que parece que, não sei o que pensa, né? Mas antes de mais nada, eu quero te pedir que se inscreva no meu canal, né? Que compartilhe essa palavra, faça com que outros irmãos também vejam, né? O quão maravilhoso é ouvir a palavra do Senhor. E eu tô aqui no livro de Mateus, ainda tô no livro de Mateus, olha que eu tenho muita coisa, né? A Bíblia são 60 e poucos livros, né, que eu tenho que ler, e eu vou ler todos. Com fé no Senhor Jesus, em Cristo Jesus, Ele vai me dar tempo, vai me dar, porque Ele é o dono do tempo, Ele que tem o tempo de tudo, Ele tem o domínio de tudo. E eu tenho certeza que Ele vai me dar tempo de passar essa palavra para você uma vez, duas vezes, três vezes. Não sei quanto tempo Deus, o Senhor, vai dar para mim, mas eu tenho certeza que Ele tem boas coisas ao meu respeito, Ele tem coisas muito grandiosas para mim, e eu quero compartilhar com vocês, né? Então, aqui eu estou no livro de Mateus, né, no capítulo 26, né, eu li até o versículo 30, né, que foi a ceia do Senhor, né, o último tópico, né. Esse tópico que eu vou ler agora é Jesus avisa Pedro. Ela vai do versículo 31 até o versículo 35, né, são 4 versículos aqui que eu vou tentar explicar para vocês e vou ver aqui mais, né. Então, e disse Jesus, começando pelo versículo 31,
31. E disse Jesus aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Né? Versículo 32. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. 33. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. 34. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. 35. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então, meu amigo, interessante que Pedro é aquele crente que, quando ele entrou no ministério do Senhor Jesus, ele era aquele Pedro mais, aquele discípulo mais fervoroso, né? Ele era o mais exaltado, mais nervoso. Ele tinha, assim, tipo uma liderança, né? Ele procurava, entre os outros, mostrar uma determinada liderança, porque ele era muito emotivo, né? Realmente Pedro tinha boas intenções, Pedro amava muito Jesus. Isso não tem dúvida nenhuma, até porque os 12 foram escolhidos. Só um que se perdeu, que é o chamado de filho da perdição, que eu vou ler mais à frente, que ele vai aparecer aqui. Né? Só um. Os outros 11 todos foram escolhidos pelo Senhor, e o Senhor sabia. Quando o Senhor colocou Judas também no pacote, colocou para dar uma oportunidade a Judas, né? Talvez ele pudesse mudar o caminho dele, mas Jesus já sabia, né? Até porque também já estava escrito, né? Tudo que tem na Bíblia está escrito, não vai ser escrito, já está escrito. Então vai acontecer, porque isto é um propósito de Deus. Deus sabe todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, ele já deixou tudo, né? Eu vou falar depois, inclusive, sobre isso, sobre a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai. Eu vou falar isso novamente, isso vai ser uma interpretação minha de todas as palavras que eu tenho escutado até agora, e eu tenho essa vontade louca de compartilhar para vocês. Tem 2 dias que o Espírito Santo está me mandando pregar sobre essa palavra aí, sobre a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas hoje eu vou continuar, né? Eu resolvi que eu tenho que também continuar o meu livro os meus vídeos, né? Porque tudo isso vai ficar publicado. Quem sabe daqui a alguns anos alguém também possa ver. Talvez daqui a alguns anos, né? Com essas tribulações todas que teremos, talvez alguém tenha interesse em ver, ouvir essa palavra. Talvez você não hoje, porque você ainda está vivendo uma vida boa, né? A terra ainda é boa, né? Mas a Bíblia fala que nós que somos crentes, que cremos em Deus. Quando eu falo crente, meu amigo, eu não estou falando de linha de igreja, de doutrina, ou de não entendimento religioso, não. Eu estou falando de crer, é que você crê em Deus, que você crê em Jesus, porque a todo mundo que a gente pergunta, você crê em Deus? Todo mundo crê. Né? Mesmo um rapaz que eu encontrei agora, recentemente, eu sou trabalho de motorista de aplicativo aqui, e eu peguei um rapaz jovem, né, que estava decepcionado com a vida, e ele disse para mim que não acreditava em Deus. Mas eu vou contar essa história depois, num outro momento. Agora nós vamos fixar aqui nessas palavras aqui, que é Jesus avisa Pedro, que é dos versículos 31 ao 35. Então, no versículo 31, Jesus já falou o que estava escrito nas Escrituras. Talvez os seus discípulos, né, eles não criam, não sabiam muito, porque também eles estavam também num processo de ensinamento. Né? Jesus também estava ensinando a eles, né? E eles não criam ainda de verdade, porque tudo que Jesus falou que ia acontecer, eles estavam vivendo aquela situação esperando que acontecesse. Prova é essa que tudo que aconteceu na vida do Senhor, tudo que aconteceu na crucificação, na obra consumada, ela não serviu para aquele povo naquela época. Ela serve para nós hoje. Nós é que somos hoje a população abençoada e afortunada com essa notícia. Porque hoje nós sabemos. Mas ainda tem um povo aí que não sabe. Nós temos, por exemplo, os judeus, que é o povo selado de Deus, eles ainda estão esperando o Messias, né? Nós já sabemos, mas eles não. E eles sabem, se sabem, fingem que não vê, fingem que não acredita, né? Não acredita. É aquela coisa que tem aqui também, algumas igrejas não acreditam nisso, não acreditam naquilo, né? A mensagem da graça mesmo, eu sou da igreja videira. Pastor Luiz, ele passa para nós direto, pastor Luiz, pastor Naô, e todos os pastores da igreja passam direto essa palavra, que é a mensagem da graça, de que nós somos salvos, de que nós somos amados, de que nós somos joias preciosas para Deus,
Mas tem muitas religiões que não acreditam. Não, não é assim, não é dessa forma. Essa mensagem aí é muito mamão com açúcar, né? A mensagem certa é aquela mensagem que o irmão tem que pegar uma porradinha no pé do vidro de vez em quando para aprender a ir no caminho. Né? A saída do caminho tá aqui um cara atrás com um chicote, pá! Não, não é por aqui. Não, não é assim. Meu irmão, Deus ele nos dá liberdade. Jesus, quando na cruz consumou a obra, ele consumou para que nós tivéssemos liberdade. Deus não é opressor. Ele não é aquele carrasco, ele não é aquele juiz que está ali todo tempo derramando juízo, querendo te crucificar, querendo te pegar, querendo se vingar porque Jesus Cristo morreu. Não, 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 não. Ele entregou seu filho porque ele quis. Jesus, os fariseus e os romanos malvados não mataram Jesus. Jesus é Deus. Ele é Deus. Ó, meu irmão, eu quero dizer uma coisa. Não existe 3 deuses no céu, só tem um. Mas nós temos que ter 3 visões sobre ele, sobre esse um. Ele é triuno. Que ele é o nosso Deus Criador, ele é o nosso Deus Pai, que ele é o Deus Criador e Deus Pai, mas ao mesmo tempo ele é nosso Deus Salvador. E ao mesmo tempo ele é nosso Deus Espírito, que já está dentro de nós. Então a obra ficou completa porque essa triunidade foi completada em nós. Nós fazemos parte dessa triunidade. Se nós não tivéssemos o Espírito, o Consolador, Deus seria só 2 faces, Pai e Filho. Mas a Bíblia fala que é Pai, Filho e Espírito Santo. A oração que o Senhor Jesus Cristo nos revelou é a do Pai Nosso, que fala tudo. Que já fala tudo. É a única oração que existe. Algumas doutrinas existem, eles têm outros tipos de orações. Mas a oração mais verdadeira que você pode fazer com o seu pai, porque quando você se ajoelha e ora e está no pé da sua cama, ou na rua, ou em qualquer lugar, Deus não fala que você tem que ter um determinado cantinho, né? Eu tenho meu cantinho aqui toda noite, mas não faço isso também só aqui nesse cantinho. Faço em outros cantos também. Às vezes eu esqueço de orar no cantinho, eu oro lá fora, lá na minha casa, eu oro no carro. Então, a gente pode clamar para o nosso Deus, para o nosso Pai, a hora que a gente quiser, porque Ele é nosso Pai. Se você é filho, imagina, se você é um filho, você tem seu pai, você tem um determinado problema, e você liga para o seu pai pode estar na reunião, ele vai te atender. Né? Às vezes tem alguns pais que não atendem, não, tá nos negócios, não liga agora não, dá mais tarde eu falo com você. Mas Deus não é assim. Deus não está trabalhando assim, Deus não é esse executivo que está ali ocupado, não. Deus nunca está ocupado para nós. Nós temos um pai que é maior do que o nosso pai de carne, que é o nosso pai, Deus. Ele está sempre disponível para você, ele sempre vai encostar assim o ouvido, assim, baixar um pouquinho e vai te ouvir. Por isso você pode falar, você tem acesso, você pode falar para Deus a melhor oração que você pode. O Senhor Jesus nos revelou a oração do Pai Nosso, que é uma oração completa. Ela é completa, porque ela fala do Pai. Né? Ela fala do Pai e fala da gente, que completamos a triunidade de Deus. Mas a melhor oração que eu creio, a melhor oração que você pode fazer para Deus é você contar seus problemas. É você contar os seus problemas do dia a dia. Não é você fazer orações que não tem nada a ver com o propósito de Deus. É você contar os seus problemas. E Ele é seu Pai, Ele é nosso Pai, Ele quer ouvir os seus problemas. Como é que Ele vai resolver seus problemas se você não pede? Se você não fala com Ele? Se você não diz? Ele sabe. Ele sabe. Ele já sabe. Mas o que abre o céu e que move o céu é quando você mesmo fala, quando você declara. A Bíblia fala que nós somos profeta e sacerdote, que nós temos o poder da palavra. Mas esse poder da palavra só temos se cremos nela. Você não vai ter poder na sua palavra se você não crê na sua palavra. Se você não crê que isso é verdade. Se você crê que isso é verdade, então você vai falar e vai acontecer. Então, se você tem problema e você fala com Deus, Ele vai te ouvir e vai resolver seus problemas. Pode ser que Ele resolva imediatamente, pode ser que não, pode ser que Ele demore um pouquinho para você, porque para Ele não existe tempo. É quase que imediatamente, que não tem tempo para Deus. Deus, Ele é o alfa e é o ômega. Não existe o tempo para Ele. Mas para nós existe. Pode ser que às vezes a sua promessa demore um pouco. Pode ser que o seu pedido de ajuda demore um pouquinho. Mas vem, meu amigo. Creia que no momento certo, vem. Eu mesmo vivo a minha vida aqui esperando grandes coisas que Deus vai fazer comigo. E vai fazer. Você vai ser testemunha disso, porque você vai ver o quanto eu vou crescer neste mundo, e quanto eu vou aumentar as pessoas que vão me ouvir, pessoas que vão compartilhar essa palavra, vocês vão ver. Por enquanto eu tenho um pouquinho,
não estou turbinando, não estou fazendo nada, nenhum tipo de desespero, nenhum tipo de apelação para mim ter muitos seguidores no meu canal. Não, estou fazendo aqui esse vídeo simplesinho para você, do meu celular. Eu tenho essa ferramenta aí que ainda nos permite, nós podemos usar ela, mas chega lá o dia que nós não usaremos mais. E aí sim você vai clamar realmente para Deus. Aí quando você vier reclamar, só que você tem que fazer de tudo para não ficar tarde. Não deixe ficar tarde, porque essas palavras são maravilhosas. Então, Jesus já tinha falado aqui no versículo 31, que é: esta noite todos vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Então, o líder é Jesus. Na morte dele, todo mundo se espalha. Até porque ninguém entendeu. Até porque Jesus, quando foi preso, ele foi preso praticamente como um bandido. Né? E ele até vai alegar, eu vou responder mais na frente eu vou responder esse questionamento, né? Que eu vou ler o resto, né? E Pedro era o mais exaltado, Pedro era o mais nervoso, Pedro era o que defendia mais, ele queria sempre estar ali na liderança, na frente, né? E Pedro falou: Senhor, eu não te negaria nunca, de maneira nenhuma, eu nunca vou dizer que eu conheço. Mas ele também era carnal como eu e você, era medroso, ele teve medo. E por 3 vezes ele negou o Senhor Jesus Cristo. 3 vezes ele negou o Senhor Jesus Cristo, que também está lá na frente, eu vou ler para vocês, né? Mas o Senhor Jesus já tinha predito que eu afirmo que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então, meu irmão e minha irmã, essa é a verdade do Evangelho, né? Isso é a verdade do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele é nosso Deus, nosso único Deus. Mas temos que ver ele, olhar ele pela imagem do nosso Salvador, a imagem do nosso irmão mais velho. Para você ver quanto Deus quis se enturmar com a gente, de tal forma que se tornou irmão nosso, que se tornou nosso representante. E hoje nós temos um representante que está sentado à destra de Deus Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Creia nessas palavras, que isso é a palavra de Deus. Né? Então, vamos ficar agora aqui. Fiquem na graça da paz do Senhor. E vamos agora para o próximo vídeo, né? Se você quiser, você pode continuar e assistir o próximo. Vou fazer uns videozinhos curtinhos para poder você entender ele melhor. Vou fazer só esse tópico aqui e vou continuar no próximo vídeo com o próximo tópico. Obrigado, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.